Olá pessoal, boa tarde. É isso mesmo. O tema nosso agora é água. O Ministério da Saúde adverte: tomar água faz bem para a saúde. Então, a recomendação do Ministério da Saúde é tomar 2 litros de água diariamente. Dificilmente a gente faz isso, né? Mas a água é importante. A água é um recurso essencial para a vida dos seres vivos. Todos os seres vivos são feitos e a sua existência se deve graças à água. Graças à água existente no planeta, é possível ter toda essa diversidade de vida existente. O planeta, ele é constituído, grande parte da sua superfície, por água. A água doce do planeta, ela ocupa em torno de 2,5% aproximadamente. Então, 97,5% é água salgada. Então, a água doce é bem pouco, né? Por esse motivo, devemos preservá-la, conservá-la e usar racionalmente a água. Usar com consciência. O ciclo da água, se a gente fosse falar do ciclo da água aqui, a gente sabe que ocorre a evaporação, a água evapora, ela passa por um processo chamado condensação, logo após a condensação ocorre a precipitação e ocorre a chuva, e a água infiltra novamente. Esse é o ciclo da água, sempre acontece. Então, uma das atividades brasileiras mundiais que mais consome água é a agricultura. A Fundação das Nações Unidas, que é a organização, a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, estima que 70% do consumo de água é em atividades da agricultura. Então, a agricultura consome bastante água. Pessoal, a partir de agora eu vou passar algumas experiências sobre a água, principalmente falando sobre as mudanças de estado físico da água. E aí se liga aí, observa no vídeo que eu vou estar passando para vocês. Logo na sequência, eu estarei também fazendo as apresentações dos slides para auxiliar e contribuir com o aprendizado de vocês. Então se liga aí. Mudanças de estado físico da água. A água, normalmente nós conhecemos ela no estado líquido, mas a água passa do líquido para o gasoso e do líquido para o sólido. Quando a água passa do sólido para o líquido, ocorre um processo chamado fusão. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, ocorre um processo chamado vaporização. Quando a água passa do estado gasoso para o líquido, ocorre um processo chamado de condensação. E quando a água passa do estado líquido para o sólido, ocorre um processo chamado solidificação. Essas são as principais mudanças de estado físico da água. Lembrando que ela ainda pode passar diretamente do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Esse processo é chamado de sublimação. Vamos ver melhor como que esse processo acontece? Pessoal, não sei se vocês já perceberam que em um dia quente, um pedaço de gelo, como esse aqui, derrete rapidamente logo depois de ser retirado do congelador. Nesse caso, a água em estado sólido passa rapidamente para o estado líquido.
Essa mudança de estado é conhecida como fusão. A fusão é a passagem provocada por um aquecimento, no qual o estado líquido, o estado sólido, sofre, e ela passa para o estado líquido, como está acontecendo aqui. O aquecimento provoca a elevação da temperatura da substância até o seu ponto de fusão. A temperatura não aumenta enquanto está acontecendo a fusão. Isto é, somente depois que toda a substância passar para o estado líquido é que a temperatura vai voltar a aumentar. O ponto de fusão de uma substância é a temperatura a que essa substância passa do estado sólido para o estado líquido, como está acontecendo aqui. Sólido e líquido. Logo, essa pedra, que podemos chamar pedra de gelo, vai estar líquida. Vai estar no estado líquido. Outra coisa, o ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius. Assim, o bloco de gelo permanecerá a 0 graus até todo ele derreter, para só depois sua temperatura começar a se elevar novamente. Para 1, para 2, para 3 e assim por diante. Mas o contrário também acontece. Se quisermos passar a água do estado líquido para o sólido, é só colocarmos a água líquida dentro do congelador ou no freezer. Essa mudança de estado que vai ocorrer é chamada de solidificação. A solidificação é a passagem da água do estado líquido para o estado sólido, que vai ocorrer dentro do congelador, através de arrefecimento, ou, em outras palavras, resfriamento. Quando a substância líquida inicia a solidificação, a temperatura também fica inalterada, até que a totalidade esteja no estado sólido. E só depois a temperatura continua a baixar. No caso da água, o ponto de solidificação, da passagem e mudança de estado é de 0 graus. Assim a água permanecerá a 0 graus até que toda ela congele, para só depois sua temperatura começar a diminuir para -1, -2 e assim por diante. Você já percebeu que quando uma pessoa está cozinhando, ela tem que tomar cuidado para que a água não suma da panela e a comida queime e grude no fundo? E aí, para onde que vai essa água? Aqui nós temos água. Liguei o fogo e vamos aguardar um pouquinho para ver como que isso ocorre. Geralmente, a água passa do estado líquido para o estado gasoso. A passagem da água do estado líquido para o estado gasoso é chamada de vaporização. Esse processo ocorre por aquecimento. Se for realizado lentamente, nós chamamos de evaporação. Se for realizada com aquecimento rápido, chamamos de ebulição. Durante a ebulição, a temperatura da água, da substância, que está passando do estado líquido para o estado gasoso,
também permanece inalterada, só voltando a aumentar quando toda essa substância estiver no estado gasoso. O ponto de ebulição da água é de 100 graus. Assim, toda a água permanecerá a 100 graus até que toda ela ocorra a evaporação, para somente depois a sua temperatura começar a aumentar. 101 graus, 102 graus, 103 e assim por diante. E aos poucos, a água que estava dentro da panela vai diminuindo, vai sumindo e vai se transformando em vapor. A água, ela também pode passar do estado de vapor para o estado líquido. É fácil observar essa passagem. Quantas vezes você já colocou água gelada dentro de um copo de vidro, fora da geladeira? Depois de um tempo, a superfície do lado de fora fica molhada, não é mesmo? As pequenas gotas de água se formam porque o vapor de água que existe no ar entra em contato com a superfície fria do copo e se condensa, isto é, passa para o estado líquido. Essa mudança de estado é chamada condensação ou liquefação. Então, a passagem do estado gasoso para o estado líquido, devido a um arrefecimento, resfriamento, é quando a substância gasosa inicia a condensação. A temperatura ela também vai ficar inalterada até a totalidade esteja no estado líquido e só depois a temperatura continua a baixar. Um exemplo de condensação é o orvalho. Às vezes, quando está frio, logo de manhã, é possível verificarmos as folhas, flores e até mesmo carros, vidraças e outros objetos que estão ao ar livre ficam cobertos de gotas de água sem que tenham chovido. Esse processo é conhecido como orvalho. A geada também é um exemplo. O orvalho se forma quando o vapor da água presente no ar ele se condensa ao entrar em contato com as superfícies que estão mais frias que o ar. Se a temperatura estiver muito baixa, a água pode congelar sobre as superfícies frias. Nesse caso, vai formar uma camada de gelo, que é o exemplo que eu citei, que é a geada, que pode causar prejuízo tanto a plantações, já que o frio pode destruir folhas, frutos e flores. Você já observou também alguns produtos que são instalados no banheiro para perfumar o ambiente? Eles vão diminuindo de tamanho com o passar do tempo, não é verdade? Não sei se vocês já observaram isso. Isso ocorre porque eles passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Então, essa passagem do estado sólido para o gasoso e vice-versa é chamada de sublimação. Alguns exemplos de sublimação, no caso, alguns produtos como naftalina, produzidas para colocar em banheiro, e o gelo seco. Então, pessoal, observar quanto conhecimento sobre a água, às vezes algumas coisas que vocês nunca tinham parado para observar, para ver, inclusive a chuva, que daqui a pouquinho vai estar chovendo. Observa só como que estão as nuvens. Então, vamos lá continuar a aprender um pouquinho e conhecer um pouquinho mais sobre a água?
É com você, professor Sérgio. Vai lá para explicações dos slides agora. Bem, pessoal, agora continuando as explicações a partir dos slides. O tema, a água dos seres vivos. E então a gente vai começar falando sobre a estrutura molecular da água. Para quem ainda não sabe como que é a estrutura molecular da água, a água é formada por 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Então a forma estruturar da água, a estrutura molecular da água é H2O. A água também é uma substância inorgânica. Isso quer dizer que na sua estrutura e na sua composição, ela não possui o elemento químico carbono, mesmo que ela interage com ele em algumas substâncias, com outras substâncias, em alguns seres vivos. Mais uma vez, a estrutura molecular da água, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui a gente tem a representação artística da molécula de água. As cores são fantasia. E lembrando que as moléculas de água são mantidas por meio de ligações de hidrogênio. Por isso que você observa que ao dividir um copo de água, quantidades separadas, e quando você une, quantidades únicas, sem quebrar a molécula corre as ligações quase que imperceptível, sem você notar. A água, ela tem uma importância para a vida de todos os seres vivos, porque ela está presente em todos os seres vivos, ela faz parte da estrutura dos seres vivos. Então, os 5 reinos biológicos, os procariontes, as bactérias, os protistas, algas e protozoários, os fungos, as plantas e todos os animais são compostos e precisam de água para sobreviver. A água também é um solvente universal, fazendo a diluição de todas as substâncias orgânicas com afinidade com a água, substâncias polares. A água e as substâncias nela dissolvidas passam a constituir uma solução aquosa, na qual a água é o solvente, as substâncias que vão ser dissolvidas em água são insolutos. Então, açúcar, sal, amido representa o soluto e a água representa o solvente. Logo após a mistura do soluto com solvente, você tem a solução. Muitas reações químicas corporais que acontecem nos seres vivos, como por exemplo, a circulação depende da água para acontecer, então ocorre exclusivamente por conta da água. A água ela possui uma função termorreguladora, está presente no suor, então ela faz a regulação térmica do corpo de alguns seres vivos. A quantidade de água presente em um corpo ela vai variar, dependendo da idade, do metabolismo e da espécie. E geralmente a queda na quantidade de água no corpo dos organismos vivos podem provocar desidratação. Lembrando, a desidratação não é legal, ela é algo prejudicial para a vida. Então a água ela atua nas atividades essenciais da vida, pois ela está presente, atuando no transporte de substâncias, facilitando e promovendo as reações químicas enzimáticas, porque todas as reações precisam do meio aquoso para acontecer, e as moléculas precisam ser transportadas, algumas moléculas, alguns sais precisam ser transportados, precisam ser dissolvidos e modificados, e para isso eles precisam de um meio
líquido. Lembrando que substâncias hidrofílicas são substâncias que têm afinidade com a água, então elas se dissolvem na água facilmente, como por exemplo açúcar. Proteínas são substâncias polares. E substâncias hidrofóbicas são substâncias que não se dissolvem em água, ou seja, não tem afinidade com a água, como por exemplo óleos e gorduras. São substâncias apolares, A de negação, não tem afinidade com a água. A água está presente nas reações químicas dos seres vivos, como eu citei anteriormente para vocês. Todas as reações químicas celulares ocorrem em um meio aquoso. O citoplasma das células é composto quase que na sua maioria por água, e sais minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos, açúcares e entre outros fatores. A união de moléculas, que é a síntese, precisa da água para sua formação. Então, a água age como um produto para reagir, para condensar, para transformar esses produtos. A quebra de moléculas orgânicas, a água participa como reagente. Reações de hidrólise, água, lise, quebra. Então, quebra a partir da molécula de água. A água como moderador de temperatura, que nem eu citei, a temperatura dos seres vivos é controlada pela água, é a água que faz esse fator. Então, em um dia muito quente, você pode até perceber que as plantas executam um processo chamado evapotranspiração. Então, elas perdem água para o ambiente, e elas perdem água para o ambiente na intenção de conseguir manter a sua própria temperatura corporal. Então, a água tem a capacidade de absorver grande quantidade de calor, que nem eu citei em alguns exemplos na experiência anteriormente, que eu passei para vocês, mostrando a água do líquido ao gasoso, do líquido ao sólido, do sólido ao líquido e do gasoso ao líquido. Calor latente de vaporização, absorve calor, líquido ao gasoso. E no exemplo está bem explicado anteriormente, está aí no vídeo para vocês conferirem. E o calor latente de fusão, libera calor, líquido ao sólido. A importância biológica da coesão e da adesão da água. A coesão é um fenômeno em que as moléculas de água elas têm a capacidade de se manterem unidas por meio de pontes de hidrogênio. Então você nunca vai quebrar uma molécula de água, porque a hora que você faz isso, rapidamente ela já se liga com outra molécula. Então uma gota vai se transformando até você ter um copo cheio de água. E daquele copo você pode tirar pequenas gotas e você vai perceber que ela tem essa facilidade de ligação. E a adesão é o fenômeno em que as moléculas de água, por serem polarizadas, elas vão aderir a algumas superfícies constituídas principalmente por substâncias polares, como por exemplo o papel, o algodão. Você já observou que uma camiseta de algodão, ao colocar na água, ela molha rapidamente? E uma folha de papel, se você tocar na água, você vai observar que é como se a água caminhasse em relação à folha de papel. Isso acontece porque são substâncias polares, têm afinidade com a água. Então essa propriedade faz com que a água molhe materiais como tecidos de algodão, papel, entre outros fatores, além de subir pelas paredes de tubos finos, como por exemplo, em uma encanação, como que a água vai chegar a uma caixa d'água ou vai percorrer longas distâncias. Então tem essa capacidade também. É um conteúdo simples, pequeno e importante. Beleza, pessoal? Bons estudos. Pessoal, gostaram das explicações? Espero que sim. Para quem acompanhou a aula até agora,
a questão 4, a questão 5, a questão 6 e a questão 7 é possível responder a partir dos slides, a partir das explicações. Então, eu acredito que o conteúdo sobre água ficou bastante explicativo, é só um introdutório. Para quem quiser saber mais sobre a água, sobre a mudança de estado físico da água, acompanha a disciplina de Química. É em Química que vocês vão se aprofundar mais nesse assunto. Aqui a gente só faz um introdutório. Beleza, pessoal? Um abraço, até a nossa próxima aula.